Olá, eu me chamo Elias de Lima Caigangue, sou caboclo afro-indígena de periferia, retomando a minha identidade cabocla, minha identidade indígena. Sou artista, trabalho com arte e cultura desde 2021 profissionalmente, mas muito antes disso eu já tinha contato com a arte, né, na escola, na infância. E bom, comecei a trabalhar com arte em 2021 a partir do documentário Vila Usina, que é nesse mesmo ano eu estava retomando a minha identidade cabocla, retomando a identidade indígena, retomando a minha identidade enquanto artista, né, se reconhecendo enquanto artista. E aí em 2021 fui convidada a participar da produção de um documentário, que foi o documentário da minha comunidade Vila Usina. E esse documentário tratava sobre a comunidade, né? E uma coisa bem forte no documentário foi a questão do contestado contemporâneo, né? De que a Vila Usina, o contestado, ainda é uma luta de terras, né? Que a luta de terras ainda existe, ainda é presente, que ela não terminou lá na guerra do contestado, ela continua. E eu, enquanto artista, retomando isso, dizer que eu sobrevivi e que eu estou vivendo e ainda lutando por isso. E aí, em 2021, eu participei do Circuito Formador de Artistas para o Contestado. E nesse circuito teve vários módulos, teatro, cinema, ocupação de espaços, vários módulos. E no final a gente produziu um curta-metragem que se chama O Vale da Morte. E aí nesse curta-metragem ficcional a gente retrata uma parte ficcional do contestado, né? Da guerra do contestado, lá na guerra, né? E aí, em 2022, eu participei da Fábula do Vento do Sul, uma peça de teatro, e registrei todo o processo criativo dessa peça. E ainda em 2022 também participei do documentário Voz Urgente da Quebrada, em que eu participei da produção. E esse documentário retrata a comunidade do Martelo. E a comunidade do Martelo é uma das maiores comunidades periféricas aqui de Caçador. Então, retratar essa comunidade é falar da vivência dessa comunidade, das pessoas dessa comunidade, e é falar do contestado contemporâneo, né, que ainda não é falado tanto assim. E aí, em 2022, também participei da peça de teatro Ilha dos Pelados, que também é uma peça de teatro que fala do contestado, da história do contestado, de uma forma diferente, né? Usando, assim, métodos tecnológicos, iluminação diferente para falar do contestado de uma forma diferente na peça de teatro. E aí, em 2023, participei da peça Descalços na Geada, uma peça de teatro que foi pensada e produzida e idealizada por um caboclo preto que também tinha começado a retomada da sua identidade e da narrativa. E aí essa peça de teatro também é sobre o contestado, mas a partir da vivência de um caboclo que perdeu a sua terra, que perdeu tudo que ele tinha quando a guerra passou por aqui. Então nessa peça de teatro fala do contestado em alguns atos, tipo passado, presente, quando aconteceu a guerra, e o presente aqui, agora, e o futuro, né? Imaginando esse contestado no futuro. E aí, em 2023 ainda, eu produzi um making off da mostra de cinema Chica Pelega, em 2023, que é uma mostra de cinema que leva filmes do contestado aqui na região. E nesse ano de 2023 foi a edição quilombola, então teve várias produções de quilombolas, teve filmes quilombolas de pessoas pretas, e o que foi muito legal porque é falar dos caboclos e pessoas pretas aqui do contestado, né? Em 2024, eu participei da produção de uma cena de teatro fórum sobre racismo, e aí apresentamos ela em vários lugares. E foi a primeira vez que teve a produção de uma cena de teatro fórum e ainda mais um teatro sobre racismo aqui em Caçador. Então é algo bem importante de a gente falar sobre racismo aqui na nossa região. Então também é uma retomada
da narrativa, né? E para falar sobre essas coisas que não são faladas aqui. E falar sobre trazer o Teatro Fórum aqui é formar público, formar pessoas, fomentar o pensamento crítico através do Teatro Fórum, de alguma forma fomentar a retomada das pessoas caboclas, a retomada das suas narrativas através do Teatro Fórum, né? E aí em 2024 teve uma segunda edição do Descalços na Geada, com novos personagens, um novo elenco e com uma história um pouco diferente da primeira edição, mas mantendo ainda a partir do olhar e da vivência de um personagem caboclo, né? E aí em 2024 também participei da Brasilidade Encanto, um projeto musical que trouxe algumas pessoas para interpretar compositores brasileiros. Então, é trazer para o público aqui de Caçador e do Contestado a musicalidade, que sempre fez parte, né, da cultura cabocla, né, a música através da moda de viola, né, por aqui. E ainda em 2024, também registrei os fotos do projeto Caras Catarinas, que fez a abertura aqui em Caçador. É um projeto que pesquisa identidades de Santa Catarina através de máscaras faciais, assim, né? E aí, em 2024, eu também fiz a direção do meu documentário Pedaço de Chão, que é a primeira vez que eu dirigi um documentário e que pensei toda a construção narrativa, roteiro, direção fotográfica. E aí esse documentário vai falar de terra e de território a partir da vivência de alguns moradores aqui da minha comunidade, né? Para falar sobre a importância da terra, a importância do território para essas pessoas, a partir dessa vivência, né? Da vida, né? O quão importante é a terra para dar vida às pessoas. Esse documentário também é uma retomada, a minha retomada da minha identidade enquanto indígena, para falar de terra e de território, enquanto caboclo, e é a retomada também dos meios de produção, né? Ocupar os meios de produção para falar sobre as minhas vivências, sobre retomar a nossa cultura, retomar nossas lutas, retomar nossas pautas a partir de um caboclo, de um indígena, e falar sobre terra ainda, sobre identidade ainda. Nesse mesmo ano de 2024, também produzi e idealizei o Cine Raízes, um cineclube itinerante que traz filmes de várias partes do Brasil, que traz o tema, a nossas raízes, né, a ancestralidade e tudo que vem junto com ela. Além disso, é para falar, né, da nossa identidade contemporânea, quem a gente no contemporâneo, onde estão as nossas raízes. E o Cine Raízes passou por vários bairros aqui, escolas de caçador, e levamos vários filmes do Brasil que falavam sobre ancestralidade, sobre raízes, sobre identidade também, né? Bom, em todos esses projetos, no Cine Raízes principalmente, a gente fez exibições aqui na Vila Usina, na minha comunidade, em várias comunidades periféricas aqui de Caçador, em Lebon Regis também. E para fomentar o cinema, fomentar a arte do cinema, fomentar e tentar retomar a partir dos filmes, da cultura, da arte, da cultura, nossa identidade cabocla, nossa identidade indígena, né? Trazer para discussão a nossa identidade cabocla e a nossa forma de arte, de produzir arte aqui no Contestado, né? Então, esses projetos é uma retomada para a gente preservar a nossa arte, a nossa cultura, a nossa identidade e resgatar também, porque ela foi perdida pelo apagamento histórico, pela Guerra do Contestado, por tantas coisas. E a gente perdeu a nossa identidade, perdeu as coisas que a gente tinha enquanto caboclo, enquanto indígena, enquanto quilombola do Contestado. Então esses projetos, para mim, é uma forma de retomar e de resgatar para o futuro.